E aí pessoal que veio para mais uma aula de matemática. Bem, na aula de hoje a gente vai aprender sobre função logarítmica. Bem, a definição da função logarítmica, ou a lei dela, é dada da seguinte maneira. Log, é assim que a gente escreve um logaritmo, como log na matemática. Na incógnita, eu vou usar a incógnita B para cá e a A para cá. O que seria essa B? Onde está o B é chamado de logaritmando. Logaritmando. E o que está em A é chamado de base. E como a gente resolve um log, Igor? Bem, para resolver um log, a gente tem a seguinte maneira. Eu vou escrever novamente isso daqui. Vou fazer uma setinha. Se eu quero achar o log de uma coisa na base de alguma coisa, eu vou igualar a alguma incógnita. Qualquer incógnita que você quiser. X, Z, qualquer coisa. Você vai escrever da seguinte maneira. Você vai puxar uma seta para cá. Não puxar uma seta, só para vocês entenderem como que é para se resolver. Você vai pegar a base. Se a base aqui for 15, você vai levar a x. 15 elevado a x é igual, porque tem esse igual aqui. Você vai igualar a o logaritmando igual a b. Então é a elevado a x é igual a b nesse caso. Um exemplo. Log de 32 na base 2. Como que a gente resolve isso? Aí a gente vai igualar a x. A gente vai igualar a x. Quando você igualar a x, você vai elevar 2 elevado a x é igual a 32. Meu Deus, o que a gente faz agora? Bem, nesse caso, você vai ter que sempre fatorar. Quando o número é maior aqui no logaritmo, você fatora ele. Então, eu vou ter que puxar o negócio. Mas espero que vocês tenham entendido esse conceito. Vocês vão fatorando, certo? Aqui no caso vai ser tipo 2 elevado a quinta. Vai ficar tipo 2x é igual a 2 elevado a quinta. Então, bases iguais, expoentes iguais. Para você resolver log com mais facilidade, espero que vocês tenham assistido o meu vídeo de equação exponencial, que dá mais uma dica de potenciação, essas coisas. Que log usa bastante isso. Agora, uma regra no logaritmo é que a base, quando não tem nada, significa que a base é 10, ok? Gravem isso na sua cabeça, que quando não tem nada na base, por exemplo, se não estiver mostrando um número, qualquer coisa, a base é 10. Mas se, por exemplo, se estiver mostrando x nesse lugar, não vai ser 10, a base é x, ok? Só é base 10, por exemplo, quando estiver escrito dessa maneira aqui, ó. Qual é a base? Aqui a base será 10. Mas se estiver escrito dessa maneira aqui, com uma incógnita na base, a base é aquela incógnita, ok? Bem, pessoal, aí a gente tem uma seguinte consequência do logaritmo, da definição. Basicamente seria uma dica para vocês. Por exemplo, log de 1 na base A, por exemplo, de uma incógnita, quanto que vai ser? Lembra que a definição eu coloquei que é A elevado a x é igual a B, o valor que está no logaritmando. Nesse caso vai ser A elevado a quanto que dá 1. Aí você tem que lembrar da potenciação. Qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. Então nesse caso o log de 1 na base A é igual a 0. Essa é a minha consequência. Sempre quando tiver um 1 no logaritmando, sempre vai ser 0 o resultado. Agora, se a base ela for igual ao logaritmando, vai ser igual a quanto, pessoal? Pensa comigo. A base elevada a quem dá A, nesse caso, vai ser igual a 1, porque A elevado a 1 é igual a A.
Essas são consequências, tipo, coisa que você olha e... Por que consequência? Você olha e já sabe a resposta. De cara você tem que saber uma resposta pra isso. E não precisa de conta pra isso, porque é uma consequência, cara. Agora, quando o log, por exemplo, log de A na base A, e esse A do logaritmando, ele está elevado a M. Quanto que vai ser o resultado aqui, pessoal? Bem, vai ser M, por quê? Eu vou deixar uma resolução mais óbvia para vocês aqui. Ó, a base, ela é igual ao logaritmando. E esse logaritmando, ele está elevado a uma incógnita. Automaticamente, quando eles são iguais, o valor desse log vai ser igual ao expoente do logaritmando, ok? Isso daí é para todo quando o A, que é a base, ela for maior que 0 e diferente de 1, ok? E o M tem que estar pertencendo aos reais. Agora, quando é um A, por exemplo, uma incógnita elevada a um log, aí vocês têm que tomar cuidado. Uma incógnita elevada a um log de B, por exemplo, na base A. Quanto que é isso, pessoal? Basicamente você vai pensar da mesma maneira que você pensou nessa parte aqui. Quando a base e o logaritmo são iguais, você vai colocar dois expoentes. Nesse caso, como não tem base e logaritmo desse lado aqui, é uma incógnita elevada a um log, simplesmente. Se você reparar, o A é igual a esse A aqui, porque A é igual a uma regra. Se for 10 aqui e 10 aqui, eles são iguais. E quando a base é igual ao número que está sendo elevado, automaticamente o valor disso é B, ok? Agora, essas são as consequências. Eu vou dar agora umas propriedades do logaritmo. A propriedade do logaritmo se dá basicamente da seguinte maneira. Eu vou escrever e aí eu vou explicando. Aqui é a primeira propriedade do logaritmo. A propriedade da multiplicação. Quando você tem uma multiplicação no logaritmo, no logaritmando, perdão, tem vezes você pode meio que trocar. Quando você tem uma multiplicação no logaritmando, significa que é em uma base. Eles estão na mesma base, certo? Então é a mesma coisa de dizer que esse log de B mais log de C na base A. Certo? Mas isso quando ele estiver no logaritmando multiplicando. Quando estiver multiplicando, você soma eles na mesma base. Agora uma outra propriedade é quando é log de uma divisão no logaritmando na base A. Eu estou sempre usando um A como uma base aqui. Nesse caso vai ser uma subtração. Aqui para vocês não se esquecerem, perdão, pensa da seguinte maneira: divisão você sempre vai subtrair. No expoente você faz assim, certo? Quando é uma divisão de números na mesma base, você subtrai os expoentes. Quando é multiplicação você soma. Nesse caso você vai somar os logs. Nesse caso você vai subtrair os logs. Logs de B na base A, porque na base A, porque aqui é a base A. Menos log de C na base A. Certo? Agora, uma outra propriedade. Log de B na base A. Porém, nesse momento aqui vai ter B. O logaritmando ele está elevado a N. Aqui você não pode aplicar aquela coisa lá. Ah, você pensou, eu vou aplicar. Vai ser N o valor desse log. Não, tá errado, gente. Nesse caso aqui de cima, que deu log de A elevado a M na base A é igual a M. Por que isso? Porque a base é igual ao logaritmando. Aqui só está elevado. Nesse caso, a base ela não é igual ao logaritmando. Então a gente tem que fazer a seguinte coisa. A gente tem que pegar o expoente desse logaritmando, tirar ele dali. Não tem como resolver com ele ali. Então a gente vai tirar ele dali como, Igor? A gente vai passar ele multiplicando. Como é N aqui,
N vezes o que? O log de B na base A. A gente simplesmente tirou o expoente. A gente não fez nada demais. A gente só tirou. Isso é uma propriedade, ok? Agora, uma outra propriedade muito clássica é a mudança de base. Por que clássica? Porque basicamente alguns exercícios elas dependem dessa propriedade. Pode ocorrer que algum exercício use todas, use metade, só uma propriedade. Por isso que é bom você memorizar essas propriedades. Agora eu vou escrever aqui no cantinho log de B na base A. Eu quero mudar a base. Lembra que a base é tudo que tá, é o que tá aqui embaixo, certo? Se eu quero mudar a base, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai escrever. Eu quero mudar para base C, por exemplo. Eu vou escrever log de B na base C. Já vou escrever na base C. Dividido pelo log de A na base C. Por que log de A na base C? Olha, uma explicação que eu vou ler agora. Eu quero mudar a base, certo? Logo, eu vou ter que pegar o log do logaritmando que eu já tenho e eu vou colocar no lugar da base do A que está aqui, eu vou colocar a base que eu quero. Eu quero a base C, por exemplo. Aí eu vou colocar dividindo esse logaritmando por um logaritmando da base, ok? Decora isso. Você vai pegar o logaritmando, o log do logaritmando, dividir pela log da base na base que você quer, ok? Espero que vocês não tenham... Eu falei de jeito mais confuso, mas recapitulando. É log de B na base A. Eu quero colocar ele na base C. Então eu vou pegar log de B na base C, dividido por log de A na base C, certo? Você sempre vai pegar esse valor aqui, colocar na base que você quer. Sempre, não excluindo o log sempre continua. Pegar esse valor aqui, colocar em log e transformar na base que você quer. Ok? Essas são as propriedades do logaritmo, ok? Agora, uma coisa que o pessoal pode quebrar um pouquinho a cabeça, eu vou bolar um exercício, que o exercício vai se constituir assim, pessoal. É um exercício que a pessoa pode errar, pode não saber resolver também. Então, bora lá. Log, o pessoal vai... é fácil, mas alguns podem não tá lembrado, ok? Eu vou colocar aqui que o log de 3 é igual a 0,477 e o log de 5 é igual a log de 699. Isso daqui, nesse exercício que eu vou passar, ela vai se encaixar com algumas propriedades que eu ensinei, ok? Agora vamos lá. Eu quero saber o log de 15, pessoal. Como que eu vou resolver isso? Me diz, vai. Você deve ter pensado da seguinte maneira. Aqui não deve... Algumas pessoas vão pensar da seguinte maneira. Que não sabe, por exemplo, de log. Está começando agora, por exemplo. Aqui a base é 10, certo? Como eu falei que a base... Tudo quando não tem base aqui é a base 10. Então ele vai pegar 10. Ele vai dar x, que é o valor que eu quero descobrir. É igual a 15. Mas aí tem um problema, pessoal. Como que eu vou resolver isso? Não tá em base igual. Não tem como converter em base igual. Então logo não vai dar pra resolver. Certo? Então nesse caso a gente vai fazer o que? A gente vai expandir. O enunciado não deu pra gente... Opa, esqueci de escrever aqui. É log de 5, perdão. E o log de 5 é esse daqui. O enunciado deu de informação que o log de 3 é isso e o log de 5 é isso, certo? 15. Vamos fatorar esse 15. 15 vai ficar 3 vezes 5. Então a gente vai escrever da seguinte maneira. Log de 3 vezes 5. Log de 3 vezes 5. Lembra daquela propriedade lá? Tá multiplicando na mesma base. O que a gente faz? A gente soma. Então a gente vai pegar log de 3 mais log de 5. Ok? Simples, não? Aí a gente vai substituir o valor do 3, que é 0,477 mais 0,699.
Essa soma aqui vai dar 1,176. Então, log de 15 é igual a 1,176. Viu como é fácil? Você sempre tem que pensar grande. Não pensa qualquer coisa. Pensa muito a fundo. Pensa se dá pra fazer isso. Sempre veja se dá pra encaixar alguma regra que foi ensinada. Não sai resolvendo qualquer coisa. Pensa primeiro antes de agir, ok? Mas claro, vai ter que fazer umas tentativas. Se não der certo, vai dar certo na segunda. Se não der certo na segunda, tem que dar certo, cara. Você tem que sempre pensar o que pode fazer em logaritmo. Logaritmo é isso, você tem que pensar com lógica, cara. Log de lógica, cara. Não é log de lógica, tá bom? Mas é só pra você ter um pensamento positivo. Agora, um outro exemplo. Ignora essas informações aqui. Vou colocar que log de raiz de 3. E agora, Igor? Não vai dar pra colocar na mesma base, porque aqui a base é 10. Tipo, na mesma base que eu falei aqui em cima e aqui, se aplica isso. Por exemplo, aqui a base é 10, certo? Quando não tem nada é 10. E aqui é x. Mesma base que eu falo, é isso daqui, ó. Não tem. Ó, 10 não é igual a raiz de 3. Então, se fosse, por exemplo, log de... deixa eu ver... Log de 3 na base 3 é igual a x. Aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. 3 elevado a x é igual a 3. Bases iguais, expoentes iguais. Então, x é igual a 1. Viu? Isso que eu quero dizer de base. Se você estiver bugado ali, perdão, não ter explicado na hora. Mas nesse caso aqui, a gente não tem como fazer dessa maneira. E o que a gente faz, Igor? A gente pensa o seguinte. Em potências. Lembra daquela regra de potência? Quando é raiz, na potenciação, significa que é 3... Por exemplo, tá raiz de 3. Então vai ser 3 elevado a meio. Por que 3 elevado a meio? Porque isso daqui simboliza uma raiz. Raiz quadrada de 3. Feito isso, aqui vai se aplicar aquela propriedade que eu ensinei. Que propriedade se encaixa... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Qual dessas propriedades vocês acham que se encaixa nesse exercício aqui? Ó, log de 3 elevado a meio. Qual dessas propriedades? A da multiplicação, a da divisão, a que está elevada, ou a de mudança de base? Qual dessas, hein, pessoal? Bem, nesse caso a gente vai usar a que está elevada. Então, se tá 3 elevado a meio, significa que é a mesma coisa aqui. Meio vezes o log de 3. E aqui o enunciado deu pra gente. Aqui a gente usa o enunciado. Agora, aqui nesse caso não tinha como usar, porque era raiz de 3. Log de raiz de 3 é diferente que log de 3. Pense nisso, ok? Aí, a gente vai substituir meio vezes o 0,477, que vai dar 0,2385. Esse que é o log de raiz de 3, ok? Viu, pessoal, como que é simples? Se você pensar muito bem, elaborar um sistema para resolver, não um sistema de sistema, tá? Não se confunda. Um sistema, por exemplo, que eu falo, uma esquematização para resolver um logaritmo. Não precisa muito de lógica, pessoal. Treine bastante exercícios. Agora, pessoal, eu vou dar um ênfase maior em função logarítmica e uma equação logarítmica. Bem, a definição de função logarítmica é o seguinte. A gente tem um gráfico da função logarítmica. E a função, ela lembra que função é, por exemplo, algo dependendo de outro. Algo está em função de outro. Então vai ser assim, tipo, f de x. F de x é igual a log
um logaritmo, então vai ter que ser log. Log de x mais 1 na base 2. Isso daqui é uma função logarítmica, ok? Pode ser de x também, qualquer coisa que seja uma função. Agora, isso daqui você vai resolver normal daquele jeito que eu ensinei, definição, ver se dá pra resolver ou não. Mas aí no caso, quando eu tenho uma função, obviamente você vai ter que ter um gráfico dessa função pra mostrar pra pessoa que isso é verdade, isso é mentira. Como que isso é no papel, sabe? O gráfico da função logarítmica tem, por exemplo, esse daqui foi um exemplo de função, certo? Agora eu vou dar por exemplo, umas condições para fazer um gráfico da função. Se o a ele for maior que 1, o a ele é a base, hein, pessoal? Não tô falando de qualquer incógnito, se a incógnita estiver aqui, o a, sabe? O a que eu falo nesse caso é a base. Se a base ela é maior que 1, a função logarítmica, que é escrita dessa forma, aqui ó, log de x na base a. Um exemplo. Aqui ó, o x está aqui, então o logaritmo é x, tá bom? E aqui nesse caso, se aqui for 2, aqui então vai ser 2 mais 1, ok? É crescente. Quando a base ela é maior que 1, a função ela é crescente. Já já eu explico no gráfico. Agora, se o a ele estiver entre 0 e 1, a função log de x na base a ela é decrescente. Gravem isso, ok? O que é crescente, Igor? Crescente, pessoal, no gráfico é assim, é como se fosse uma lua, ok? Crescente é isso. A função logarítmica é assim. Decrescente, ela é assim, que ela começa do maior e vai caindo, ok? E uma coisa, pessoal, que é bom você também saber quando ele pede uma função ou uma equação, pensar da seguinte maneira. Eu não expliquei, mas vocês devem saber, né, como que monta o gráfico. Você tem que montar a tabela primeiro, colocar os valores de x e descobrir de y. Nesse caso, por exemplo, tipo, f de x é igual a log de x na base 2. Nesse caso é crescente, hein? Porque o a é maior que 1, então é crescente. Se ela está entre 0 e 1, é decrescente. Eu vou dar uns valores de x e descobrir de y. Se o x nesse caso aqui for 1/4. 1/4, como que faz, pessoal? 1/4. O x aqui é esse daqui, então vai ficar assim. F de 1/4 é igual a log de 1/4 na base 2. 1/4. Como que eu deixo 1/4 na mesma base que 2? Vai ficar 2 elevado a menos 2. Por que 2 elevado a menos 2? Dá uma olhadinha naquele vídeo lá que eu expliquei. Tem um vídeo no canal explicando sobre a potenciação. Explica todas as regrinhas que eu não vou explicar aqui. Dá uma olhadinha lá. Então vai ficar log de 2 elevado a menos 2 na base 2. Nesse caso, você não vai precisar multiplicar. Como eu ensinei aquela propriedade, lembra que é isso daqui, ó, que eu tinha falado? Pode escrever dessa maneira? Então, nesse caso, não precisa, ok? Não precisa, porque eles estão na mesma... A base, ela é igual ao logaritmando. E quando a base é igual ao logaritmando, significa que o valor do log é o expoente. Então, nesse caso, vai ser menos 2. Então, o y vai valer menos 2. Ok, pessoal? Aí você vai substituindo e fazendo de acordo com as regras, obedecendo, ok? Isso daqui eu mostrei de 1/4, porque eu queria mostrar que ia ficar elevado ao expoente negativo, aí o pessoal ia querer fazer a multiplicação. Essa multiplicação, pessoal, para ser mais explicar melhor,
Por que fazer isso às vezes? Por exemplo, se o enunciado me der um valor do log de 2. Se ele der aqui o valor do log de 2, por exemplo, chutando, eu não sei quanto que é o log de 2. Decimal, não sei. Por exemplo, se for 1 o log de 2. Aí eu ia fazer tipo menos 2 vezes 1, substituindo o valor que está enunciado. Mas nesse caso não precisa, porque eu dei aquela explicadinha aqui, lembra? E uma coisa, pessoal, é o domínio da função. O que é o domínio? Domínio, pessoal, é essa parte aqui, ó. Tem essa função aqui, certo? Função de log de x na base A. Domínio é o x, ok? É o logaritmando. Por exemplo, se for x mais 1, então o domínio vai ser x mais 1. E qual é uma lei para o domínio? A lei do domínio ou a regra do domínio? A coisa do domínio é que o que está no logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Se o logaritmando for x mais 1, então vai ser x mais 1 maior que zero. Então x tem que ser maior que menos 1, nesse caso. Entende, pessoal? Aí a gente vai escrever na resposta final, se ele pedir enunciado. Deu o domínio das seguintes funções. Você vai pegar, colocar o que eu te falei. Você vai pegar o logaritmando e colocar maior que zero. Aí você acha o valor do x. X tem que ser maior que menos 1 nesse caso. Aí o domínio a gente vai escrever assim. Domínio é igual a, abre chave, x pertence aos reais, tal que. Esse tal que eu fiz meio feio, mas é tipo uma retinha assim. Tal que x tem que ser maior que menos 1. Ok? E é assim que a gente escreve a resposta de final de domínio quando o enunciado pede. Certo, pessoal? Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês entendam de equação logarítmica. A gente agora está saindo de função, eu já expliquei algumas coisas básicas de função. Quando é um gráfico, vocês dão uma recapitulada aqui. Quando a base ela é maior que 1, a função é crescente. Quando a base está entre 0 e 1, é decrescente. Aí você monta normal, esquematiza direitinho. Aí se pedir o domínio, você coloca assim. E o que é imagem, pessoal? Imagem é o y. Por exemplo, tá esse gráfico aqui. O y fica aqui, certo? E o x fica aqui. O x é o domínio, o y é a imagem, ok? Imagem é esses valores aqui. Agora, pessoal, indo para a equação. O que é uma equação? Equação é onde aparece incógnita na base. Ou no logaritmando, ok? Por exemplo, resolva a equação. Deixa eu olhar na câmera que tá pegando aqui embaixo. Aqui vai pegar. Por exemplo, resolva a equação log de 2x menos 7 é igual a 4. Esse 2x menos 7 ele tem como base 3. Aí ele fala, resolva essa equação. Ferrou, Igor, e agora? Não sei resolver equação de logaritmo. Eu sei resolver normal, mas eu não sei fazer equação de logaritmo. E como que eu faço, Igor? Bem, nesse caso, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai pegar e vai fazer a lei. Aquela lei que eu te ensinei, que é 3 elevado a isso. Mas, Igor, como que eu faço isso? Vixe, pessoal, aí vai ferrar um pouco, né? Porque o 3 elevado a 4 não é igual a isso. Como que eu vou resolver? Aí, pessoal, calma, não se desespere nessas horas. Você vai fazer normalmente. Nesse caso vai dar pra fazer porque é uma equação. E ela tem uma incógnita só. Aqui não tem uma incógnita, pense nisso. Se aqui tem um valor já dado, dá pra você resolver pela lei. Porque vai ficar 3 a quarta é igual a 2x menos 7. Se fosse igual a x, aí a gente não ia conseguir resolver de jeito nenhum. Mas nesse caso, como está elevado a um número, dá para resolver. Quanto que é 3 elevado a 4? É 81. Então vai ser 81, 2x menos 7. Resolve o normal, isolando o x. O x ele é igual a 44.
Então, conjunto solução. Quando é equação, você bota o conjunto solução. Não se esqueçam disso. Ok, pessoal? Pra não se desesperar um pouquinho. E, tipo, cada coisa que a gente vai fazendo vai ter uma dica. Não se desespera. Quando tem um número igualado aqui no log, você pode fazer pela lei. Mas dependendo do que ele está pedindo, ok? Não já vai direto pela lei. Não façam essa coisa. Sempre analise o enunciado, veja o que estão pedindo e veja o que dá para fazer. Vocês conseguem, vocês são capazes de bolar ideias geniais. Então, vá sem medo, arrisque. Porque matemática é assim, pessoal. Você vai tentando. Vai tentando até dar certo. Se você conseguir ir no certo, você só vai acertar logo em seguida. Se você acerta uma vez, você vai ir acertando, gente. Não tem essa, tipo... Ah, acertei e depois errei 20 questões. Então, pessoal, você tem que treinar mais. Matemática é isso. Matemática você não nasce já sabendo. Você tem que praticar. Tem gente que nasce sabendo, então é incrível. Certo, pessoal? Agora só vou pegar até uma folhinha nova que eu vou explicar. Essa cor aqui, eu não sei que vocês vão enxergar, que é um verde escurinho. Não vai estar normal pra vocês, então eu vou fazer o seguinte. Para iniciar, se eu quero o conjunto solução da equação do log de 3x² menos x na base x é igual a 2. Pessoal, antes de vocês começarem a fazendo do jeito lá, vocês podem já começar fazendo assim, mas eu recomendo vocês fazerem primeiro pela condição do log, do logaritmando. Qual que é a condição? Vai pegar o logaritmando e vai colocar maior que zero. Então vai ser maior que zero. Certo? Nesse caso, quando é uma equação de segundo grau, a gente vai ter que igualar zero aqui. E achar o valor de x, que vai ficar de x menos 1 é igual a zero. Então x é igual a zero. Aqui eu não fiz Bhaskara por meio de Bhaskara porque aqui eu não tenho valor de c e só tem uma incógnita. Então dá pra resolver normal desse jeito, deixando o x em evidência. E x2, duas linhas, é igual a 1 sobre 3. Como que a gente faz isso daqui no gráfico? A gente faz aquele negócio de segundo grau, lembra? Como tem dois valores, o A ele é maior que zero, então vai fazer uma curvinha, um umzinho pra cima, passando por dois pontos. O 0 e 1 e 1/3. Aqui vai ser mais, aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Como ele quer maior que zero, vai ser um pra cá, uma cobrinha pra cá e uma cobrinha pra cá. Bem, aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Lembra de uma coisa. Nesse caso, o x ele tem que ser maior que zero e diferente de 1, né? Isso daqui é uma lei, uma regra imposta que não pode se quebrar. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Vamos lá. Aí o que a gente faz? A gente coloca os dois valores. Aqui é bolinha aberta. A gente vai fazer não é o camo, ok? É o varal. Como que é o varal? A gente vai colocar uma bolinha. Como a gente tem o valor de zero, então a gente vai fazer essa bolinha é o zero. E o outro para a bolinha, que é do outro valor, que é 1/3. Por que ela é aberta? Porque aqui é maior. É só o sinal de maior. Não tem maior igual. Se fosse maior igual, seria fechada a bolinha. Mas no caso, como é maior, é aberta. E lembra que eu falei que eu tracei a cobrinha para a direita e para a esquerda? Você nunca vai traçar uma para a direita e para a esquerda. É pela lógica. Porque isso daqui é uma coisa que vai ser ensinado em outro vídeo. Sobre o gráfico do segundo grau. Não é um gráfico, assim, não é uma parábola, perdão. É o estudo do sinal. Pra cá é maior, e como eu quero maior que zero, então eu vou puxar pro mais. Então eu vou puxar aqui, ó, puxando e puxando.
Aí, como que a gente vai achar os outros valores? O varal, Igor, a gente precisa de 2 linhas para fazer o terceiro. E como que a gente vai fazer o terceiro? Pela aquela coisa lá, a lei, lembra? Lembra da lei? Saudade dela? Vai resolver da seguinte maneira: x ao quadrado, x elevado a 2 é igual a 3x ao quadrado menos x. Aí vai ficar x. O x é 0 e o x é meio. Nesse caso, o x igual a 0 não vai funcionar. Por quê? Porque o x tem que ser maior que 0. Lembra que eu tinha falado? Por isso que eu não comecei por essa parte. Eu já comecei por... vem do domínio. Ok?